Olá pessoal, eu sou o professor Luciano e na aula de hoje nós vamos falar sobre compreensão e interpretação de texto. Vem comigo! Para começar, vamos ver uma pequena animação que eu separei para você sobre interpretação de texto. Fique atento às dicas. Um dos maiores problemas dos estudantes de hoje, e que foi o meu também, é o de interpretação de textos. Como todos os alunos que vão mal nessa matéria, eu não entendia como a minha interpretação podia estar errada, e por que a interpretação da professora que estava certa. Eu realmente pensava que as palavras interpretação e opinião fossem sinônimos. Agora existe uma frase que diz assim: o homem que não lê bons livros não tem nenhuma vantagem sobre o homem que não sabe ler. E eu concordo plenamente com essa frase, e aqui não tem segredos. Quem lê com frequência tem uma vantagem enorme sobre quem não lê. E essa vantagem é enorme quando se trata de interpretação de textos. E essa foi a principal mudança das que apliquei nos meus estudos para melhorar o meu desempenho. No meu caso, eu peguei aqueles livros chamados de chatos por quase todo mundo, os clássicos mesmo, desde Machado de Assis até José de Alencar. Mas você não precisa tomar esse rumo. Qualquer leitura de qualidade vale, desde revistas até livros de ficção. Mas não treine com sites de fofoca e nem com mídias sociais. E leia algo que você goste e depois compare sua compreensão com críticas e resenhas na internet. Outra vantagem importante em ler com mais frequência é a de criar a resistência necessária para as provas longas. O que acontece bastante com alunos é que depois de 1 hora fazendo uma prova densa, eles ficam cansados. E aí, depois de cansados, a qualidade do raciocínio diminui bastante, fazendo com que erros bobos e a falta de atenção comece a aparecer. Uma das formas de desenvolver essa resistência é a de se acostumar a ler e fazer a compreensão de textos mais longos. Então, a dica 2 é: leia todo dia, inclusive no final de semana, porque é com o comprometimento diário que você fica bom. E seguindo essa linha de raciocínio de ler com frequência e com conteúdo de qualidade, existe um modo de fazer com que essa leitura seja a mais direcionada possível, e que foi a forma que eu usei para alcançar os meus próprios objetivos de passar em uma universidade, que é a de usar os conteúdos de testes e provas passadas. Se você vai prestar o Enem, encontre todas as provas antigas, marque o tempo padrão da prova e leia todos os textos longos impressos. Se você presta concurso, veja qual a banca examinadora e faça a mesma coisa. Procure todas as provas antigas. Generalizando, procure as fontes relevantes para os assuntos que você estuda no dia a dia. Provas antigas ou questões comentadas, além de serem úteis para praticar e simular as avaliações, podem ajudar você a se acostumar com a leitura desse tipo de texto. Quando estava estudando no ensino médio, eu começava a leitura olhando quem foi o autor e qual a data foi publicado o texto. Para você ter noção, apenas isso já me dava uma grande parcela de conhecimento sobre o texto, porque, pelo autor, eu já sabia a forma da sua escrita, e a data me dava em qual cenário histórico ele estava. Dica 3. Use material comentado e provas antigas. Com isso, você consegue material bom e tem como saber se você está evoluindo ou não. E além dessas 3 dicas, o que é muito importante também é o de não cometer os erros bobos que costumamos a cometer durante as provas. E o que vou fazer agora é passar por alguns deles, os erros mais comuns dos estudantes. E o primeiro é sobre o excesso. Alguns de nós temos a mania de incluir a nossa opinião ou leituras feitas anteriormente na resolução de exercícios de interpretação. Muitos alunos erram porque há algumas alternativas com elementos que não estão no texto, mas são informações que o aluno já tinha lido anteriormente sobre o assunto. Por conta disso, o foco e a concentração são importantes. Foque apenas nas informações do texto e na opinião do autor. Um segundo erro é o da falta de elementos importantes, que para mim é o maior erro cometido fora da escola, que são nas conversas informais e nos posts nas mídias sociais. Tendemos a tirar conclusões precipitadas antes de ouvir ou ler todo o contexto. Me lembro de um dos meus vídeos, onde falei negativamente de um marketing multinível de internet de escada, e recebi dezenas e mais dezenas de comentários, dizendo que eu era ignorante e que não poderia falar assim do marketing multinível. E é assim que começam as discussões por aí, e pelo mesmo motivo, várias pessoas tiram nota baixa nesse quesito.
E um terceiro grande erro é por causa da semelhança de palavras. Muitas provas fazem isso, colocando palavras que são semelhantes, mas que não têm o mesmo significado. Por exemplo, às vezes atraso as minhas postagens aqui no canal. Isso é diferente de sempre atraso as minhas postagens. O certo seria se eu dissesse nem sempre atraso as minhas postagens. Entenderam? No final de contas, tudo se resume em treinar mais seu foco e concentração, com doses diárias de leitura, especialmente materiais específicos da prova que você está se concentrando para fazer. Um grande abraço e um ótimo dia de estudos. E seja um estudante melhor. Eu espero que você tenha gostado da animação. Preste atenção agora nas principais diferenças entre compreensão de texto e interpretação de texto. Compreensão de texto. Tudo está no texto. Então, nós podemos dizer que a compreensão relaciona-se ao que o texto me dá. Eu posso me referir dizendo, segundo o texto, segundo o autor, o texto informa que, certo? Então, é uma maneira explícita, a informação ela está explícita. Já na interpretação de texto, eu devo observar o que está além do texto. É o que eu posso inferir. Então eu me refiro dizendo, depreende-se que, ou infere-se, conclui-se do texto que, o texto permite deduzir que, é possível afirmar a partir do texto que, resumidamente dizendo, a interpretação são informações que eu adquiro ou que eu tenho conhecimento a partir da minha visão de mundo e que estão de maneira implícita no texto. Essas são as principais diferenças entre compreender e interpretar um texto. Eu espero que você tenha curtido. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.